Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus? Você trouxe a Bíblia Sagrada? Trouxe? Vamos fazer uso da Bíblia. Vamos abri-la em dois textos. O primeiro deles, em primeiro carta do apóstolo Paulo, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Aleluia. O verso de número 16. 17 e 18, você pode ficar sentado mesmo. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, verso 16 do capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Folhe a sua Bíblia até o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. O nosso capítulo dessa feita é o capítulo de número 1, e o verso 7, capítulo de número 1, o Apocalipse, e o verso de número 7. Você encontrou, diga amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Amém, queridos? Até aqui está ótimo para a gente falar um pouco mais acerca do que começamos a falar há poucos dias. Na última ministração do Apocalipse que ministrei, sem ser quinta agora, que quinta nós falamos sobre cura e libertação, e eu prometi dar seguimento naquilo que comecei falando sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro que nós chamamos de o livro das revelações. Aqueles que leem o Apocalipse precisam conhecer a figura de linguagem desse livro. O Apocalipse, juntamente com Daniel, Ezequiel, são livros escatológicos. A palavra escatologia quer dizer o estudo das coisas futuras, as revelações das coisas futuras. Gravou isso aí na tua mente? Diga amém. Então, todas as vezes que você ouvir o termo escatologia, significa o estudo das coisas futuras, as revelações das coisas que estão por vir. Então, cada vez que a gente lê Daniel, a gente lê Ezequiel e também o Apocalipse,
são livros que apontam para as coisas futuras que hão de acontecer com a igreja, com a humanidade. E nós começamos, na última vez que falamos sobre o Apocalipse, falando do arrebatamento da igreja. Quem estava nesse culto? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, muitos irmãos estavam. Repercutiu bastante, muitos irmãos ficaram curiosos com acerca daquilo que nós ministramos. Outros me pediram para assistir o vídeo. Tem aí na internet, depois você me procura, eu te passo o link, você olha, está lá no YouTube, digitando o meu nome, lá vai aparecer o meu nome. Então, você vai poder encontrar essa ministração, tá bom? Está lá sobre o arrebatamento da igreja. Porém, falar do arrebatamento da igreja, num culto só, a gente não consegue eliminar tudo aquilo que precisa ser dito. O arrebatamento da igreja é um assunto para vários dias, ou quem sabe até para semanas, falando só sobre o arrebatamento da igreja. Quem entende diz amém. E hoje eu vou continuar falando sobre o arrebatamento da igreja, porém mostrando algumas outras janelas que a gente não conseguiu expor naquela última ministração. Primeiro, o que é o arrebatamento da igreja? A gente falou na outra vez passada. A palavra arrebatamento significa tirar para si, arrancar com violência. Bem verdade que aqueles que estão aqui nesse culto dessa noite e que conheceram Jesus, descobriram que o fato de terem aceitado a Jesus como Salvador e reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida, se submeter ao senhorio de Deus sobre si, significa que essas pessoas estão dispostas a viver uma vida com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, um dia, ele desceu aqui, e isso foi a primeira vinda dele. Ele desceu aqui e andou entre os seres humanos. A Bíblia diz que ele veio para Israel, ele veio para o povo judeu, ele veio para a Palestina. Mas os homens não o reconheceram como o Messias, o prometido, aquele que viria para remir Israel, para resgatar Israel das mãos de Satanás. Quando Deus criou o homem perfeito, e você sabe disso, Adão e Eva não eram para serem pessoas que viveriam uma vida de pecados. Adão e Eva foram construídos para viverem no jardim do Éden e de lá dar sequência a uma vida eterna, uma vida sem pecados, uma vida sem sofrimentos. Eles estariam debaixo da bênção de Deus, até que pecaram, desobedeceram a voz de Deus. Depois disso, a Bíblia diz que eles se tornaram cativos, eles passaram a viver debaixo do domínio do inimigo, de Satanás, e de lá então a raça humana passou a ser comandada por Satanás. Todo ser humano passou a ser dirigido pelo inimigo, nós ficamos à mercê da mão do diabo, até que um dia Deus decidiu não deixar mais a coroa da sua criação nas mãos do inimigo, e enviou Jesus Cristo para resgatar o homem das mãos do inimigo. Você pode dizer amém? Então Jesus desceu aqui e a Bíblia diz que agora ele viria para trazer à terra a extensão do reino de Deus, ou seja, ele veio trazer para o homem o conhecimento das coisas do reino de Deus, fazer com que o homem retorne para Deus, a fim de que o homem saia do pecado e encontre novamente o seu Criador. E para isso o homem passaria a viver uma regeneração, uma transformação de vida. Deus faria do homem velho um homem novo, o resgataria, o lavaria, o banharia no sangue do Cordeiro, através da morte de Jesus na cruz. O sangue de Jesus nos lavaria dos nossos pecados, nos redimiria dos nossos pecados. Foi por isso que Jesus veio.
Jesus não veio aqui para um piquenique, Jesus não desceu aqui para uma festinha, Jesus não veio aqui para conhecer a terra, Ele conhece tudo. A Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas. Ele não precisaria descer aqui só para conhecer a terra, Ele veio aqui para apregoar o reino de Deus, tornar o reino de Deus conhecido dos homens, a fim de que os homens saíssem do pecado e voltassem para o Senhor Deus. Quem entende diz amém. Só que quando ele chega aqui, os homens não o reconhecem, não o aceitam, porque ele chega aqui na figura de um menino pobre, usa o ventre de uma virgem, que você já sabe de quem eu falo, de Maria. Jesus acaba nascendo numa manjedoura, num lugar onde dava acesso ao nascimento de animais. Jesus nasceu ali. Eles esperavam que Jesus nascesse, quem sabe numa capital, que Jesus nascesse num berço de ouro, mas Jesus nasce simples. Jesus chega aqui humilde. A Bíblia diz que Ele deixou o trono, deixou a majestade, Ele esvaziou-se de si, Ele se humilhou à forma de servo para viver no meio dos homens, mas os homens não o receberam. Ele fica aqui, seu ministério tem a durabilidade de 3 anos e meio, eles não o reconhecem, acham que ele é uma farsa e o matam. Mas aqueles que deram crédito à sua voz, a Bíblia diz que eles foram dignos de ser chamados filhos de Deus. E para estes então se manifestou Jesus. O poder de Jesus se manifestou a eles, e eles então agora passaram a ter parte na herança celestial, em morar um dia com Jesus. Jesus é morto, morre numa cruz, ao 3º dia ressuscita de entre os mortos, chama para si aqueles que deram ouvido para a sua palavra, e a Bíblia diz que agora ele é assunto ao céu. Eu estou fazendo aqui um resumo para você poder entender onde eu quero chegar. Ele agora é um assunto aos céus, e ele dá uma ordem àqueles que ouviram a sua voz. A Bíblia diz que eram quase 120 homens se reuniram ali naquele lugar em Jerusalém. Ele batiza eles através do Espírito Santo. Lá na praia ele vai para o céu, promete o Consolador, o Espírito Santo vem, batiza estes homens lá no dia de Pentecostes, e agora o Espírito Santo tem o papel de encher aqueles que receberam a Jesus com o Espírito Santo, com poder, para que eles continuassem a obra que Jesus começou. Olha para esse irmão do teu lado e diga: você é a continuidade do ministério de Jesus nessa terra. Agora você já entende por que você está aqui? Se você um dia entregou a sua vida para Jesus, você estava decidido a continuar aquilo que Jesus começou. Você é nada mais, nada menos de que alguém que começou a extensão do reino de Deus através do Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que a palavra Evangelho, no original, significa boas novas, evangelion, boas notícias. Você é portador das notícias de Jesus. Então, se você vem num culto como esse, se você frequenta uma igreja evangélica, você não está lá por status, você não está lá para dizer eu sou mais um nessa igreja. Você está lá porque um dia aceitou continuar a chamada de Jesus aqui, o ministério de Jesus aqui. Você tem um compromisso de tornar o Evangelho de Deus conhecido a todos que estão aí fora, que ainda não conhecem Jesus. Tem muita gente pensando que pregador é aquele que pega o microfone aqui no púlpito e prega. Negativo, pregador é todo aquele que conheceu Jesus. Todo aquele que conheceu Jesus tem o compromisso de pregar o Evangelho aí fora, de falar para o seu patrão, de falar para o seu vizinho, de falar para o mendigo, de falar para o traficante, de falar para a prostituta, de falar para o vizinho que atravessa aqui na rua, na quadra da direita, da esquerda, o vizinho de apartamento, o vizinho da frente, da retaguarda. Todos esses, quem tem um compromisso de pregar o Evangelho, de falar quem é Jesus, é você que está me assistindo essa noite. Olha para esse irmão do teu lado e diga: você é o pregador desse tempo.
Mas tem muita gente esperando convenção, tem muita gente esperando aniversário de igreja, tem muita gente esperando o convite do pastor para ele ser pregador. Meu irmão, quando você levantou a tua mão aqui no altar e entregou a sua vida para Jesus, naquele exato momento estava sendo dado para você o ministério de pregador. Ou você prega, ou você prega, não tem outra alternativa. Deus te chamou para pregar o evangelho de Jesus. Mas pastor, eu não sei pregar. Mas você não sabe mesmo, e nem eu sei pregar. Agora aquele que veio, o Espírito Santo, aquele que é o Consolador, a Bíblia diz que ele nos ensinaria toda a verdade, ele nos guiaria em todos os caminhos, ele nos daria a direção de todas as coisas. Quando você abrir a tua boca para falar de Jesus, uma autoridade do Espírito Santo te encherá. As pessoas vão ouvir uma palavra que nem você sabe pregar, mas quando você terminar a tua fala, até você vai se assustar dizendo: só pode ser o Espírito Santo, porque eu não sei falar isso. Mas o Espírito Santo vai te pegar, ele vai te levantar, vai te dar autoridade, vai te revelar as coisas, e as pessoas vão se entregar a Jesus através da tua palavra. Olha para esse irmão do teu lado e diga: é o Espírito Santo que vai te capacitar. Algumas vezes o Espírito de Deus vai preparar ocasiões, vai trazer gente de longe e de perto que vai se queixar da vida perto de você. E algumas vezes você não vai entender porque é que Deus traz pessoas cheias de problemas para o teu lado. Você não entendeu. Se você é alguém que tem a extensão do reino de Jesus, a Bíblia diz que Jesus não andava do lado dos ricos. Jesus não andava do lado de quem tinha carrões. Jesus não estava atrás dos magistrados. A Bíblia diz que ele veio para os doentes, para os problemáticos. Quem vai te cercar é gente doente, gente cheia de problema. E o que eu faço, pastor? Prega a palavra de Jesus, ganha para Jesus, traz para o reino, porque foi para isso que o Senhor Jesus te chamou. Pastor, eu não gosto de problema, eu não quero andar do lado de gente problemática, eu não quero estar no meio dos pobres, dos traficantes. Então vai fazer um curso de magistrado, vai viver do lado de Joaquim Barbosa, vai andar do lado de Sérgio Moro, vai viver do lado desse povo aí que é elite. Agora, se você quer andar do lado de Jesus, Jesus vai te levar para a favela, vai te pôr nos hospitais, vai te pôr na cadeia, vai te pôr no meio do tráfico, vai te colocar no meio dos macumbeiros, porque você carrega a presença do Espírito Santo com você. Para isso que Jesus te chamou e chamou a mim. Só vai andar do lado de você gente ruim. Só tem uma coisa: elas não vão ficar ruim para sempre, porque a palavra que o Espírito Santo tem para você tem o poder de transformar a vida dessas pessoas. A Bíblia diz que quando Pedro veio para Jesus, ele era sanguíneo, ele era metido. Pedro era literalmente um camarada nervoso que não levava desaforo para casa, não largava a sua espada, estava sempre na bainha. Quando ninguém pensou, ou melhor, quando todos pensaram que ele estava muito calmo, a Bíblia diz que ele arrancou a espada e cortou a orelha de um homem do lado do mestre. Só que tem uma coisa: quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, o mesmo personagem está cheio do Espírito Santo. Ele não tem mais espada, ele tem a palavra revelada nos seus lábios. Ele não é mais um discípulo, ele já é apóstolo da igreja. Ele é um homem de milagres, ele é um homem de transformação. É isso que o Espírito Santo faz com as pessoas que são alcançadas pelo evangelho dele. Então, o pregador desse tempo não sou eu, somos nós. Você está esperando o quê? Convite? Você está esperando curso teológico? Você está esperando certificado, diplomas de bacharéis em teologia? O que é que você está esperando? Seu ministério já é para estar andando faz hora, já era para você estar pregando faz tempo. É por isso que você está na imprensa, é por isso que você está na pressão. E o mestre está dizendo: eu te levantei, eu te escolhi, eu te chamei, você é meu. Você está esperando o que? O arrebatamento não é para amanhã, é para hoje, é para ontem. Jesus veio, trouxe a extensão do reino, o Espírito Santo
agora assumiu o lugar dele, ele foi para lá e ele agora está aqui, enchendo quem quer para pregar. O que o Espírito Santo quer fazer nessas horas agora? Porque quando Jesus subiu ao céu, antes de subir ele disse assim, olha, eu vou para lá, para arrumar casa para vocês. João capítulo 14. Depois que todas as casas estiverem preparadas lá, eu vou voltar. Avisa esse irmão, diga, Jesus vai voltar. E quando eu vou voltar não mais para andar aqui. Eu vou voltar para tirar vocês daqui. Não, pouca gente entendeu. Ele vai voltar para nos tirar daqui. Agora, para que ele volte, duas coisas precisam acontecer. As casas precisam estar prontas, e eu já tenho uma notícia, está tudo pronto. Há poucos dias eu ouvi um testemunho de alguém no rádio, eu não me lembro aonde, se numa coluna que li, eu não me lembro agora. Esse alguém teve uma espécie de visão ou de arrebatamento, e ele disse que nessa visão, ele chegou a um lugar que ele nunca viu, um lugar paradisíaco, um lugar fantástico, onde havia muitas casas, muitas mesmo, parecendo um conjunto habitacional, mas as casas não se equiparavam com as casas aqui da terra. E ele disse que ele viu no meio daquelas casas, correndo quase que num zigue-zague, parecia um The Flash, alguém correndo muito rápido, colocando chave nas portas dessa casa. E esse testemunhador disse que perguntou a uma pessoa que estava do lado dele, dizendo assim, você me trouxe aqui para ver esse homem correndo, o que é isso? Ele disse, eu te trouxe aqui para você noticiar que as casas lá aqui já estão prontas, e que as chaves já estão na porta. O homem que prepara as chaves, o homem que coloca as chaves nas portas, está terminando as últimas casas, e daqui a pouco, quem precisa vir morar aqui, pode avisar lá embaixo, que ele já está voltando para buscar o povo dele. Quando eu li isso, eu me arrepiei, Marcos. Avisa esse irmão, diga para ele, tua casa já está pronta. Então a primeira coisa já está pronta, está tudo certa. A segunda casa que precisa estar pronta não é a do céu, é a sua. Pergunta para esse irmão, e a tua casa está pronta? Pastor, mas eu nem comprei ainda. Não, eu não falo de casa normal, não falo de casa de cimento e nem de madeira. Eu falo de você como templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para preparar essa carcaça, para preparar essa vida, para trabalhar em você, porque lá no céu não entra de qualquer jeito, lá no céu não entra qualquer um, lá só entra quem entregou a vida para Jesus e deixou o Espírito Santo trabalhar em todos os detalhes da sua vida. Quem quiser ir para o céu não vai torto. Quem quiser ir para o céu não vai cheio de coisa. Quem quiser ir para o céu não vai com soberba. Quem quiser ir para o céu não vai com orgulho. Quem quiser ir para o céu não vai com pecado. Quem quiser ir para o céu não vai com ira. Quem quiser ir para o céu não vai com agressão. Quem quiser ir para o céu não vai falando da vida do irmão. Quem quiser ir para o céu tem que ir transformado pelo poder do Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus está aqui para trabalhar na nossa vida. Só que tem uma coisa, esse trabalho começou faz tempo. Ou você está preparado, ou não vai dar tempo mais. Se você entender essa palavra dessa noite, você vai sair daqui com a convicção no teu coração de dizer, Espírito Santo, por favor, transforma a minha vida o mais rápido possível. Primeiro porque o Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele é respeitador. Ele não é invasor. Ele não é agressivo. Se você não deixar ele trabalhar, ele não vai desistir, mas ele vai aguardar.
ele vai ter paciência, porque ele é doador do fruto, e ele é paciente. Ele espera, mas o pai não. Vai chegar uma hora que na eternidade o pai vai dizer: Espírito Santo, vem com a noiva. Logo acima de você, o filho espera ela. Se terminou, terminou. Se não terminou, meu irmão, só quem está preparado vai subir. A Bíblia diz que nem o Filho Jesus sabe o dia e a hora. Ele deu pistas. Ele fez apontamentos. Mas ele não disse qual seria o dia. Um monte de adivinhador por aí tentou acertar o dia e a hora. Quebrou a cara, passou vergonha. Tivemos um grande homem nesse país, nessa nação. Um homem sério. Homem de Deus, mas eu não sei o que passou na cabeça dele, que ele resolveu prever. Quebrou a cara, foi envergonhado. Os que conhecem a história da igreja sabem de quem eu falo. Tanta gente aí, os maias, os calendários por aí, todos eles furaram. E a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, senão o pai. Macumbeiro não sabe, satanista não sabe, espírita não sabe, crente não sabe, ninguém sabe, só o pai. Se alguém falar para você que sabe o dia e a hora, chame-o de mentiroso, ele não sabe nada. Só o pai sabe. E na hora certa ele vai dizer para o filho: recebe a noiva. Por isso o Espírito Santo, você não faz ideia o quanto ele está se mobilizando nessas últimas horas para te preparar. Ele precisa te arrumar. Ele precisa te adornar. Ele precisa arrumar teu caráter. Ele precisa, ou nervoso, ou briguento, ou agressor, ou boca com palavrões. Ei, você que se esconde atrás da Bíblia, você que se esconde atrás de uma capa que engana o pastor, engana A, engana B, do Espírito Santo não passa batido. Não adianta. Pode pôr terno, pode pôr gravata, pode orar no monte, pode orar na igreja, pode jejuar, mas se não tiver caráter de Cristo, não sobe. Não sobe. É Bíblia. É Bíblia. Paletó não salva, maquiagem não salva, mentira não te ajuda. Só tem uma coisa, é o caráter do homem de Deus. Tem muita gente nesse planeta que não vai ter casa bela, não vai ter casa chique, não vai ter dinheiro, não vai ter carro, não vai ter nada, não vai ter roupa de grife, mas vai ter o caráter de Cristo, e sobre ele nascerá o sol da justiça. Não adianta. Não se engane com igreja lotada. Jesus não veio para uma noiva inchada. Jesus não veio para um mundaréu de gente, não. Não que Jesus não goste de um grande número de pessoas. Não. Mas Jesus vem para os seus escolhidos. Tem muita gente na igreja escondida atrás do outro, irmão. Tem muita gente na sombra do outro. No céu não entra de carona. Tem muita gente assim, escondida. E o Espírito Santo num duro danado, buscando transformar a tua vida.
ele precisa te preparar. Olha para esse irmão e diga: o Espírito Santo precisa preparar a noiva. A Bíblia toda é escatológica. Quando você vê o Eliezer é mordomo de quem? Quem se lembra? De Abraão. Sim ou não? Ele é mordomo de Abraão. Ele é o garoto que tem os cuidados de administrar tudo. E agora ele tem um compromisso, porque Abraão agora tem um filho. Isaac precisa casar, o filho do Abraão precisa casar. Abraão aqui tipifica, simboliza Deus. O Isaac simboliza Jesus. O Eliezer, o administrador, o mordomo, é o Espírito Santo. O Abraão diz para o Eliezer: Eliezer, vai atrás de uma namorada, de uma mulher, de uma noiva, de uma esposa para o meu filho. Eliezer sai. A Bíblia diz que quando ele encontra Rebeca pelo caminho. Sabe o que está carregando Eliezer? Joias, adornos, camelos. Ele agora prova. Ele precisa saber se aquela mulher é a mulher que Isaac merece. Ele começa a provar, ele começa a criar alguma espécie de exame, de provação. É por isso que você às vezes passa por prova, passa por luta. Se você passar por isso, você está dando prova de que você é a noiva que o Senhor precisa para morar com Ele. A Bíblia diz que quando Eliezer chega até ela está saindo do poço com um cântaro. Ele tem praticamente 10 camelos. Cada camelo bebe 100 litros de água. Ela vem carregando um cântaro. E ele disse: Senhor, eu vou fazer agora uma prova. Se essa mulher parar para me dar um copo de água, eu vou ter um sinal que essa mulher é a mulher para o meu senhor Isaac. Se ela der de beber água para os meus camelos, essa é a mulher para o meu senhor. Irmão, dá um copinho de água, qualquer um dá. Mas encher a pança de camelo não é para qualquer um, tem que ter paciência. Sabe o que Eliezer está procurando? Uma noiva paciente, determinada, que está disposta a dar água, que não se queixa, que pelo contrário se curva, se entrega. Esse era o papel de Eliezer, preparar ela. Daqui a pouco a Bíblia vai dizer que ele passa a dormir na casa dela. Ele vai dormir, o Espírito Santo vai dormir na tua casa se for preciso. A bem de te preparar. Daqui a pouco ele está adornando ela com joias. Sabe o que é adorno de joia na vida da noiva? É dons do Espírito, é fruto. Não tem jeito de entrar no céu se não passar pelo trabalhar do Espírito Santo. Ou você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, ou nunca verá o céu. O Espírito Santo está trabalhando aqui de uma forma rápida. A Bíblia diz que Ele viria para nos conduzir em toda a verdade, para preparar a noiva. Você consegue ver a pressa do Espírito de te preparar? É por isso que você está vivendo dias que você nunca viveu, tempos que você nunca passou. Escuta, o Espírito Santo quer colocar no teu coração humildade. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, os humildes serão exaltados. Escuta, você já viu como que se prepara uma pessoa
para ela ser humilde. Aquele que ora a Deus e diz: Senhor, eu quero ser humilde, Deus vai trazer o exaltado para te confrontar. Aquele que diz: Senhor, me dá paciência, será confrontado pelo nervoso. E você vai sendo trabalhado. Se lembra de Davi? Olha a situação de Davi. Nunca ele fez mal para Saul. Saul não podia ver ele, que queria matá-lo. Tem gente que não aguenta olhar para você e quer te matar. Aí você olha e diz: meu Deus, o que eu faço? Deixa o Senhor trabalhar com você. Saul era nada mais, nada menos de que o instrumento que Deus levantou para trabalhar a vida de Davi. Deus nunca vai te pôr num posto de destaque, num lugar de honra, sem antes trabalhar você, crente. Sem antes trabalhar a mim. Pastor, eu tenho um sonho de ser isso na igreja. Que maravilha. Prepare-se, porque o trabalho vai começar. Deus vai começar a te lapidar para isso. Davi, você vai ser o novo rei de Israel. Oh, que legal. Você é o rei de Israel. O que ele não sabia? Que para sentar na cadeira de Israel tinha uma faculdade chamada Saul. Tem muito Saul que Deus levantou aí para te confrontar, para trabalhar no teu caráter. E o que é bom saber que Saul é mando de Deus, é ungido de Deus. Saul não se mata, Saul não se apedreja, de Saul se corre. Sabe o que é isso? Vai ser afrontado, mas não pode levantar a mão. Vai apanhar, mas não pode fazer nada. Vai passar pelo vale da sombra da morte, vai ter que fugir, mas não pode mexer de jeito nenhum em Saul. Fala para esse irmão: em Saul não se bate. Não adianta prometer, não. Não adianta dizer: eu vou me vingar. A Bíblia diz que um dia ele, fugindo de Saul, Davi entrou numa caverna. Sem que ele percebesse, estavam os dois na mesma caverna. Se encontraram os dois. A lei dizia que quem cortasse a orla da túnica tinha o direito de matar. Davi foi lá, podia matar. E alguém disse: aproveita, Davi, é agora. Ele disse: ele é perseguidor, ele intenta o mal contra mim, mas ele é ungido de Deus e eu não posso tocar nele. Deus olha para ele e diz: rapaz, você vai ser um bom rei em Israel. Está preparado para as afrontas, perseguições, batalhas e guerras? O Espírito Santo está te preparando para o encontro que daqui a pouco vai acontecer. O Espírito Santo tem que nos trabalhar. Aí você olha e diz: pastor, então eu estou ferrado. Tá. Ele vai trabalhar. Ih, pastor, eu sou briguento. Fica tranquilo, ele é PhD nisso. Ele é mestre. Não tem pau que nasce torto, que na mão do carpinteiro não se endireite. Ele dá jeito em tudo. Sabe quando é que Deus não faz? Quando você não quer. Mas se você quiser, Deus vai trabalhar da cabeça aos pés a tua vida. Quantos estão na mão do Espírito Santo aqui? Diga amém. Então agora, Deus precisa trazer a noiva, porque a casa está pronta. A Bíblia diz que agora o arrebatamento vai acontecer. Então, o que é? Para que arrebatar esse povo daqui? Para quê? Existem propósitos do porquê o arrebatamento precisa acontecer. Vou citar alguns. Primeiro,
Propósito do arrebatamento. Primeiro, ele só vai existir para livrar os embaixadores do rei do perigo que está para acontecer. A Bíblia diz que esse lugar aqui é um lugar de pecado. É a Bíblia quem diz: o mundo jaz no maligno. A palavra jaz no maligno quer dizer está no meio do mal. O mundo está sob a ação do inimigo. E o Senhor vai nos tirar daqui, do meio do pecado. Até porque essa terra será tratada com juízo de Deus. Deus vai destruir essa terra aqui, irmãos. Deus vai acabar com isso aqui. A Bíblia diz que isso aqui vai ser consumido com fogo. Nada vai ficar aqui de pé, vai virar cinza. Isso aqui não vai ficar nem raiz e nem ramos. Vai acabar. Sabe por quê? Porque essa terra aqui era para ser uma terra santa, abençoada. Mas por causa do pecado ela se tornou uma terra maldita, cheia de pecado. E a finalidade de Deus nos levar para o céu é depois nos devolver para a terra. É Bíblia. Só que enquanto nós estivermos lá no céu, Ele vai estar trabalhando aqui na terra, até que todas as coisas se consolidem. Depois o mesmo que nos levou para o céu, vai nos fazer descer numa nova Jerusalém, que descerá do céu. Aí aqui não haverá mais pecado. Aqui será uma terra restaurada, onde nós vamos viver em volta do rio da vida. Vamos desfrutar do melhor de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Lugar de plenitude, de alegria. A Copel não vai cortar mais tua luz. A Sanepar não vai cortar tua água. Vai ter água em abundância. Luz não vai precisar, porque a Bíblia diz que o próprio Cordeiro de Deus iluminará a cidade. Nem a noite vai poder com Ele. Só que tem uma coisa. Para subir no arrebatamento, o Espírito Santo tem que trabalhar na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, primeiro propósito, livrar os embaixadores do rei do perigo iminente. Qual é o perigo? O perigo é a assolação, guerras, falso profeta, anticristo, o governo da grande meretriz. Nós vamos estar falando disso. A perseguição, a grande besta. Todas essas coisas vão assolar a terra. Aliás, já vai começando, já vem começando. Já vem começando. Temos alguns sistemas aí que estão sendo implantados aí e ninguém está atento para isso. Todo mundo achando que isso é normal. Quem que explica as eleições dos Estados Unidos da América? Quem explica? A reversão? Quem? Quem explica a corrupção no Japão? Quem explica terremoto no Brasil? Quem explica? São apontamentos do arrebatamento da igreja. E nós estamos aí sentados, achando que tudo isso é normal. Você deveria estar preparado, porque o arrebatamento já já acontece. Isso não é brincadeira. O segundo propósito do arrebatamento: recompensar a igreja de Cristo mediante galardões. Quando Ele nos arrebatar aqui, antes da gente morar no céu com o Senhor, nós vamos ser galardoados pelas nossas obras. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Por isso você precisa fazer a obra de Deus. Você vai ser recompensado. Tem muita gente que tem preguiça de trabalhar para Deus, irmão. Eu vejo aqui na nossa igreja, tem obreiro, irmão, que quando tem que preencher a escala do outro, ele vai para o trabalho bicudo. Ele vai nervoso. Ele fica chateado. Não vai trabalhar para mim, nem para o líder dos obreiros. Seu galardão não vem da minha mão, nem de liderança alguma. O que você faz aqui está contabilizado no livro das obras. Você será recompensado no céu.
servi ao Senhor com alegria, disse Davi. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom, foi ele e não nós que fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Você, antes de ser pastoreado por mim, é pastoreado pelo sumo pastor. Faça com alegria aquilo que você faz para Deus. Teu galardão vai vir, vai ter um tribunal lá, aonde você será galardoado pelas obras que você tem feito. O que você tem feito na obra de Deus? Tem alcançado as pessoas? Tem demonstrado amor? Tem semeado na vida delas? Tem sido bondoso com o necessitado? Tem pregado o Evangelho de Jesus? Tem semeado na vida de alguém? Qual o tipo de plantio que você tem feito em obras? Haverá um tribunal lá de obras, e o Senhor galardoará aqueles cuja obra estão relacionados no livro das obras. Olha para esse irmão e diga: faz a obra de Deus aqui. Você precisa gerar obras aqui. Terceiro propósito do arrebatamento: conduzir a igreja às bodas do Cordeiro. Depois do trono ou do tribunal de obras, nós seremos conduzidos, como eu disse na última vez, até as bodas do Cordeiro. 7 anos de festa. Quarto e último propósito: introduzir a igreja no reino da glória de Deus, de imortalidade. Depois da mesa, depois da janta, nós seremos recepcionados por anjos que estarão preparados, dizendo assim: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino de Deus, que está-vos preparado desde o princípio. Entra para o gozo do seu Senhor. Entra. Entra aqui, vem viver com o Cordeiro. Lá não haverá mais pranto, nem ranger de dentes. Até aí nós não conhecemos o Senhor. A Bíblia diz que daqui a pouco nós o conheceremos. Quantos querem conhecer o Senhor? A Bíblia não diz, mas eu penso. Eu tenho esse direito de pensar. Há um trono, e ele está estabelecido sobre esse trono. Olha para mim, eu já estou encerrando. Parece que eu vejo numa espécie de tour, a gente conhecendo a dimensão espiritual, até que uma cortina eterna separa um ser, sentado num grande trono. Parece que eu vejo o filho dizendo: noiva, é hora do casamento, é hora de conhecer o Pai. É nessa hora que cortinas se abrirão, e a Bíblia diz que então nós o veremos face a face como Ele é. Cumprir-se-á a palavra de Deus que nesse exato momento Ele ficará de pé, com um lenço que não tem na terra, só na eternidade. E a Bíblia diz: e Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Aí eu tenho até dificuldades para imaginar como será esse relacionamento de pai com o filho. Eu tenho até dificuldades para imaginar o relacionamento que nós teremos com Deus na eternidade. A sua glória, o fulgor, o resplendor do seu poder será tão venerado por aquele que conheceu a Deus, a tal ponto da gente não aguentar na presença dEle. Eu me baseio lendo acerca dos anciãos. Dizem que eles estão diante do trono. Alex, eles jogam as suas coroas, eles lançam as suas coroas em todo o tempo, dizendo: santo, tu és santo, 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 santo é o Senhor. Eu não sei entender como que pessoas estão vivendo dias aqui de total desconcentração, sabendo que tudo isso nos espera.
O que interessa também dizer aqui essa noite é que Paulo escreveu aos Tessalonicenses do capítulo 4:16, dizendo que o mesmo Senhor desceria do céu. Agora, olha como será a descida dele. A descida dele será pré-anunciada por o tocar de trombetas. As trombetas vão tocar. Avisa esse irmão, diga: a trombeta vai tocar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Olha só, alarido. Alarido, no original, é uma linguagem militar. Alarido é voz de comando de um grupo que grita. Alarido é voz de comando de um grupo que grita. São os anjos do Senhor. Esse alarido sai da boca de um arcanjo. Arcanjo é chefe de anjo. Então parece que eu vejo um brado desse jeito: atenção, em prontidão, em direção à terra, na busca dos escolhidos. Vai! Consegue imaginar essas loucuras? Isso aqui você pode até achar uma historinha qualquer, mas é a realidade bíblica. Ninguém prega por aí porque tem medo, mas é verdades que precisam ser ditas. E daqui a pouco ele vem buscar a sua igreja. Agora, por que da trombeta? É só o anúncio. Se a trombeta vai tocar, eu preciso estar com o meu ouvido atento. Avisa esse irmão e diga: fica atento. A trombeta vai tocar. Eu vou parar aqui. No toque da trombeta, não dá tempo de se arrumar. Não dá tempo de pedir perdão. Não dá tempo de dar dízimo. Não dá tempo de ir para a igreja. Não dá tempo de reconciliar. Tocou a trombeta, o arrebatamento acontece. A palavra arrebatamento aparece em 3 aspectos. Arrebatar, que é tirar com violência. É trasladar, não é trans. Transladar é só em transe. É trasladar, quer dizer tirar de um lugar e pôr no outro. E rápido, que é tirar subitamente. Não vai dar tempo. Quando você pensar que não, sumiu daqui. Vai desaparecer. Só que primeiro vai acontecer com os mortos. Quando ele vir, ele virá já com aqueles que morreram em Cristo. Eles virão a uma altura em espírito. Em espírito. Quando eles chegarem a uma altura, os corpos que desceram, eles serão ocupados novamente. A diferença é que não será mais um corpo como é esse aqui. Ele será um corpo glorificado, com o corpo de Cristo. Um corpo incorruptível, um corpo sarado. Tomara que o meu venha sem barriga. Um corpo sarado, corpo de Cristo. O mesmo corpo que Jesus entrou lá, dentro daquele momento de oração, e pegou e tocou na mão de Tomé, e disse: aqui, Tomé, põe teu dedo aqui, ó. Tomé tocou na mão dele, sentiu o lugar dos cravos. Não era um vulto, não, era um corpo glorificado. E aí depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a estar junto com o Senhor nos ares. Minha próxima ministração será sobre o casamento judeu, com o tema Aí Vem o Noivo. Aí eu vou estar falando aqui sobre esse relacionamento e a semelhança do reino de Deus com 10 virgens. Fica aí a deixa para
para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima ministração. Fica de pé comigo. São apenas assuntos relacionados aos céus, para que você tenha ânimo de servir a Deus com alegria, para que você entenda que o reino de Deus não é historinha, é realidade. Olha para esse irmão e diga: por favor, deixe o Espírito Santo concluir a obra que Ele começou na tua vida. Vou orar e vou encerrar aqui no altar, convidando pessoas que precisam que o Espírito Santo trabalhe na vida delas. Nós vamos encerrar aqui. Se tiver alguém, vem correndo aqui. Se tiver alguém, vem correndo. Pastor, eu preciso que o Espírito Santo me trabalhe. Trabalhe em mim. Então vem. Nós vamos encerrar aqui no altar. O horário foi embora. Pastor, eu preciso que o Espírito trabalhe o meu caráter. Eu sou nervosa. Pastor, eu sou medroso. Pastor, eu sou tímido. Pode chegar mais perto, irmão. Pode chegar mais pertinho. Pastor, às vezes eu sou covarde. Pastor, eu começo as coisas na igreja, eu desisto. Pastor, eu tenho facilidade para me sentir fracassado. Eu tenho pensamentos de derrotas. Pastor, eu me sinto patinando, eu não cresço. Pastor, quando eu vejo, eu já decidi por coisas, depois me arrependo. Pastor, eu tenho uma inclinação para pecar muito grande. Pastor, eu bebo escondido, pastor. Pastor, eu peco, eu não conto para não ser disciplinado, mas eu peco. Mas o Espírito de Deus falou comigo, eu quero abandonar isso e deixar que o Espírito mude a minha vida. É agora. Só se for agora. Pastor, a prostituição me persegue. Pastor, o pecado parece me alimentar cada dia mais das coisas do mal. O Espírito de Deus está aqui para trabalhar na tua alma, na tua vida, na tua história. Fecha os seus olhos. Dá som no musical para mim, eu quero orar aqui com esse povo. Levante as tuas duas mãos aos céus. Fale para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Avisa o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, não me deixa aqui. Eu quero subir, me prepara. Espírito Santo, prepara a tua igreja. Prepara a minha vida, Espírito Santo. Eu tenho erros, eu tenho falhas. Espírito Santo, eu não quero ficar aqui, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ser levado ao inferno. Eu não quero que nenhum que está aqui, Pai, vá para o inferno. Isso que nós nem ainda falamos do inferno, Pai. Deus me livre, Pai, não deixa ninguém ser condenado ao inferno aqui, Pai. Não deixa ninguém ir para o inferno, Pai. Não deixa ninguém desistir do Evangelho, Pai. Não deixa ninguém viver uma vida fria. Não deixa ninguém aqui viver uma vida de pecado escondido. Não deixa ninguém viver uma vida de derrota, Pai, porque daqui a pouco nós vamos ouvir o som da trombeta e não vai dar tempo de mais nada, nós seremos tirados dessa terra. Prepara essa mulher, este homem, esta moça, esse casal, essa família. Traz o perdão para o meio da casa deles. Traz o amor entre os parentes. Traz a paciência, Pai. Traz, ó Deus, o amor. Traz a unção, Pai. Dá autoridade para eles falarem de Jesus. Pai, tira a mentira. Senhor, o pecado que se esconde. Tira a máscara, Espírito Santo. Espírito Santo, transforma, Pai. Começam a trabalhar aqui, começando por mim, papai. Eu também estou no meio desse povo que precisa que o Espírito Santo trabalhe. Aliás, nós precisamos. Todos nós carecemos de um trabalhar do Espírito de Deus.
Pai, maravilha para quem já está preparado, mas nós ainda estamos aqui precisando mais. Trabalha, Pai, na nossa alma, que ao chegar em casa ainda essa noite, quando a gente deitar a nossa cabeça no travesseiro, o Espírito Santo continuará a trabalhar na nossa vida. Renova essa mulher que não falava mais em línguas. Renova esse homem que não sentia mais o desejo de te adorar. Renova as forças dessa pessoa que queria desistir, que queria abandonar a igreja, Pai, que queria deixar tudo aquilo que o Senhor deu na mão deles. Espírito Santo, adorna com os dons, com fruto. Espírito de Deus, explora os talentos que estão agora. Aleluia! Renova-nos. Nós queremos estar pronto, porque quem sabe pelo caminho de volta, Tu nos leve para o céu. Nós queremos chegar no céu contigo. Ajuda-nos, papai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, papai. Perdoa os nossos pecados. Sara a nossa alma. Nós esperamos a Tua volta, Pai. Nós não vamos desistir de esperar a Tua chegada. Vem, Pai, buscar a Tua igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Espírito. Vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. E amém. Olhe para mim. Antes da gente encerrar. Tem alguém que está longe do caminho de Deus e gostaria de voltar para Jesus aqui hoje? Pastor, eu estou longe da igreja, eu preciso voltar para Jesus hoje. Tem alguém? Levanta a mão, eu quero orar por você. Você não pode ficar aqui e ir para o inferno. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Cadê você? Se tiver aqui, levanta a mão, pelo amor de Deus. O céu te espera. Pastor, eu desisti, eu parei, eu quero voltar hoje, urgente. Pastor, cadê você? Se tiver aí, levanta a mão, eu oro por você. Não há ninguém? Que se Jesus voltar hoje, todos nós possamos estar no céu. Dê um aplauso aí para Jesus forte. Obrigado, Deus.